Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez e dessa vez vamos conversar sobre coronavírus e tudo que está em volta do coronavírus. Eu estou aqui com meu amigo Daniel Barros, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP, membro da IBAB. Meu amigo, prazer receber você, Daniel. A gente está aqui conversando. Eu, como seu anfitrião hoje pela manhã, não lhe ofereço água, café ou chá, lhe ofereço álcool gel. Pois é. Ou álcool em gel, como se diz. Então, Quem por diria que a favor, gente ia chegar na igreja e oferecer chegamos álcool pro outro, né? oferecer álcool em Que gel. situação. Muito rapaz. bem. A gente tem conversado bastante sobre o coronavírus, traz a doença, etc. Mas com a doença e com o coronavírus, um monte de outras doenças aconteceram aqui em volta. Como é que você está percebendo esse ambiente, essa saúde emocional, social, que foi se equilibrando aí ou se desequilibrando ao largo do coronavírus? Foi desmoronando, Foi né? desmoronando. Eu acho que essa é a grande preocupação atual. Quer dizer, uma outra grande preocupação atual. Os sanitaristas, os epidemiologistas, os ministros, os secretários têm que se preocupar com as vagas de UTI, têm que se preocupar com os leitos e etc. Só que isso a gente sabe que vai afetar uma minoria da população. Assim, é a minoria que é grave, não é todo mundo que pega, de quem pega é uma minoria grave, e da minoria grave são poucos que complicam. Mas a complicação emocional já está em todos nós. Sim, é um generalizado, assim, um medo e um pânico. Pegou Quase, todo né? mundo, pegou todo mundo. E é um paradoxo, assim, porque se por um lado, quando as pessoas estavam muito tranquilas, achando, isso aí é mais uma gripinha, não tem nada que fazer, não precisa se preocupar, as pessoas não se protegiam, isso é um dado, né? Quanto mais as pessoas acham que a doença não é grave, ou quanto mais elas se veem como não suscetíveis, menos elas tomam comportamentos de cuidado. Só que a gente precisava de comportamentos de cuidado, de higiene respiratória, de álcool gel, de distanciamento, etc., por causa do risco social, por causa do risco coletivo, né, disso virar uma explosão. E as pessoas não tomavam esses cuidados porque se achavam seguras. Então, as pessoas tiveram que ter medo para poder tomar as atitudes. Só que aí o medo acaba também ficando exagerado e às vezes as pessoas entram em pânico e começam a agir de forma irracional. E quando você toma atitudes motivadas pelo medo, a sua atitude já é desequilibrada. Pois é, encontrar esse equilíbrio é difícil, porque você precisa ter algum medo para se proteger, senão você não se protege, né? O medo tem essa vantagem. Agora, quando ele vira um pânico, aí é irracional. Aí você vê, assim, acabar o papel higiênico, aí você vê... Ontem eu fui na farmácia, conversei com meu amigo, o Fábio, eu falei, e aí, como tá o ambiente aqui? Ele falou, insano. Chegou um cliente e perguntou, você tem paracetamol? Tenho, então me dá tudo. Então ele quer levar tudo de uma vez. Pois né? é isso, é um comportamento que não se justifica, mas é porque o medo passou um pouco do ponto. Então, eu acho que agora que todo mundo já entendeu que tem que passar álcool gel, que tem que ter um distanciamento, que tem que tirar o pé, que as medidas mais drásticas estão sendo tomadas mesmo de fechamento de lugares, de escolas, enfim, cancelamento de cultos presenciais. Agora que a gente já entendeu isso, agora vamos falar assim, tá bom. Então vamos cuidar do nosso emocional. Como é que a gente não surta aqui? Como é que a gente controla essa ansiedade neste novo contexto, né? Eu acho que está na hora de a gente começar a pensar nesse outro lado da pandemia. Eu tenho pensado bastante sobre o desenvolvimento das nossas competências relacionais. Porque a primeira coisa que eu observei é que existe o medo do vírus, existe o medo de adoecer, o medo de parar num hospital, numa UTI, existe o medo da morte escondido atrás desses medos. Mas existe o medo do comportamento do outro. Eu tenho medo desse cara que vai na farmácia comprar todo o remédio, o que vai no supermercado e ele esvazia a prateleira. Então, eu não estou com o meu comportamento social desequilibrado. Tipo, eu tô lúcido. Eu tô vendo, isso aí é irracional. Mas você não está lúcido, então você está irracional. Aí eu me protejo de você. Pois é. Então, eu tenho medo do comportamento irracional do outro. E isso acaba gerando mais conflito dentro do nosso sistema.
desequilibra todo o sistema. A minha irmã está em Portugal agora. E ela lá já, enfim, começou mais cedo, né? Perto da Espanha e tal. E ela falou que ela viu gente no supermercado pegando compra do carrinho do outro. Olha a situação. Absurdo, olha a situação. absurdo. E aí e nesse raciocínio, eu tenho a teoria dos jogos lá que fala assim, né? Qual é a atitude mais racional que eu posso ter, independente do comportamento do outro? Então, se eu não sei o que o outro vai fazer, independente dele, o que é o melhor que eu posso fazer? E, infelizmente, essa descrição do comportamento humano mostra que o mais racional a fazer numa situação em que você acha que vai acabar papel higiênico é ir lá antes e comprar tudo. Porque Sim. se alguém for, você fica sem. Você sabe que não precisaria, mas você não sabe se o outro vai fazer ou não. Eu me protegendo então de eu você. me protejo do outro. E aí, esse que é o chamado equilíbrio de Nash, né? Que foi o John Nash que descreveu, tá? Aparece lá no filme Até uma Mente Brilhante. Ele leva as pessoas para um comportamento que não é o melhor. Porque se a gente conseguisse garantir a colaboração entre as pessoas, a gente teria um resultado melhor do que esse comportamento. Então, Nash é o Kant ao contrário. O imperativo categórico é: haja como se o seu comportamento se tornasse o padrão e equilibrasse todo o sistema, né? Aí é o contrário. Haja de tal maneira a se proteger do sistema, isto é, seja irracional igual o sistema está sendo irracional. Kant ao contrário. Pense naquilo que todo mundo não devia fazer e faça. E faça. O Kant pense no que todo mundo devia fazer e faça. Exato. Então, esse conflito aí. Agora, eu acho também, Daniel, que existe o conflito relacional macro, que é esse, você está, entre aspas, tendo que se proteger, se defender de uma pessoa que no supermercado vai pegar o que está no seu carrinho, e é um estranho, mas também, assim, é impossível exagerar a importância de evitar aglomeração, ficar em casa, home office, pelo menos nesse primeiro momento, tá claro que a gente tem que achatar a tal curva, etc. Então, tem que ficar. Não dá para brincar, não dá para negociar. Não é hora de o sujeito bater no peito e falar, não, eu vou lá. Eu vou, comigo não acontece, eu vou me... Então, eu corro o risco. Não é mais sobre você. É sobre a coletividade. O exemplo que eu dou é do cinto de segurança, né? Sim. A gente usa o cinto de segurança porque... não porque a gente tem grande risco de bater o carro. A maioria das pessoas não bate o carro. Só que como tem muito carro circulando, alguém vai bater. Como a gente não sabe quem é, todo mundo tem que usar o cinto, porque aqueles que baterem vai ser muito mais grave, vai ser um custo social muito grande para todo mundo. Então é isso, você tem que não se isolar, mas tem que diminuir... Distanciamento social. Tem que diminuir essa circulação, tem que fazer home office, tem que diminuir o contato, sim. Mas Daniel, eu não tenho grande risco. Então, mesmo assim... Porque senão você vai ser um vetor, os vírus vai circular e aí vai ser o custo social muito alto. Exatamente. Então, é o comportamento individual qualificando o macrosistema. Mas esse comportamento individual de isolamento ou de distanciamento social me coloca dentro de casa. Exato. E aí, o outro com quem eu estou lidando não é o estranho do supermercado. Não é aquela pessoa que usou o mesmo transporte público que eu estou usando. É a minha esposa, é o meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, é a minha mãe, é a minha sogra. Então, essa relação familiar aqui, ela também é conflitiva e um fator estressante. O que a gente pode falar sobre isso? Que comportamentos domésticos, que comportamentos caseiros a gente pode desenvolver para facilitar a nossa convivência familiar? São dois estresses que vêm, uma vez que a gente entendeu que precisa se distanciar e fica em casa, tem duas situações. Essa, de ser um Big Brother, né? Todo mundo junto, confinado, na mesma casa. E a da solidão, né? Do sujeito que está sozinho mesmo, e aí ele já não está mais podendo interagir com as pessoas. E essa imposição de restrição da circulação, ela é muito estressante. Quando você entende que você está fazendo uma coisa amando dos outros, não é a sua vontade. Você tem que. Você foi tá imposta uma restrição. A sua vontade não está sendo respeitada. Pois é. E aí, um primeiro que serve para
para as duas situações, né? O primeiro raciocínio que serve para as duas situações é uma historinha do cachorro de Zenão. Zenão era um filósofo estoico. E os estoicos tinham essa postura de aceitar a vida como ela é e tal, né? E a historinha do cachorro ele dá o exemplo de um cachorro que está preso numa carroça. E aí a carroça começa, ele está amarrado, uma corda na carroça. E a carroça começa a andar para um lado que o cachorro não queria ir. Se esse cachorro for tolo, ele fala assim, eu não queria ir para aí, então eu vou brigar. E aí ele vai latir, e aí ele vai morder a corda, aí ele vai travar as patas, e ele vai se machucar, vai se desgastar, e vai ter que ir para aquele lado. Então ele diz, o cachorro sábio... Não dá para lutar contra a carroça. Exato, é aquele que faz a sua vontade coincidir com a direção que a carroça está indo. Então essa que é uma primeira coisa, a gente entender que, bom, agora esta é a realidade, a carroça está indo para esse lado. Não adianta a gente falar, não quero. Então, se a gente fizer a nossa vontade coincidir com isso, a gente já diminui bastante do nosso estresse. Isso não é mais uma imposição, agora é minha vontade mesmo. É melhor que eu faça isso. Já diminui o estresse nesses dois contextos. Mas das relações, de fato, o grande problema é a mudança da dinâmica. A gente está acostumado a sair de casa, a mulher vai para um lado, a criança vai para a escola, tem uma etc. rotina, tem uma liturgia... já diária, né? E isso muda. Inclusive de final de semana, já sabe, final de semana a gente vai na IBAB, depois vai no restaurante e tal, ou depois volta para casa e cozinha e tal. E a rotina é muito importante porque ela poupa muita energia. Evita muita conversa, muito atrito. Já está Negociação. Combinado que 15 para as 9 nós estamos saindo. Não Então tem que não tem que negociar. ficar debatendo isso. Agora, né? quando não tem mais isso, quando tá bom, não como tem é que mais vai a ser? rotina, tem que conversar sobre tudo, debater sobre tudo, negociar sobre tudo. Por isso, uma das Então, dicas... estabelecer uma rotina seria uma recomendação muito saudável. Boa. Essa é muito boa. Então, tá bom, como é que vai ser aqui, ó? Vamos combinar. Lógico que nos primeiros dias, tá todo mundo ainda meio se adaptando, mas vamos tentar mais ou menos fazer um combinadão aqui. Então, vai ter a hora da lição de casa, vai ter a hora do Netflix, Quem vai ter vai a hora ocupar a do mesa da IBAB, sala, exato, que horas vai ver ter televisão turno, alta, porque você vendo televisão aí, eu tô no home office aqui. Qual vai ser o seu programa, primeiro vai ser o seu, depois vai ser o meu. Tem uma coisa já meio negociada, vira um novo normal. É isso que eu digo, assim, o que estressa a gente é sair do normal. Quando a gente entender que esse é o novo normal, Certo. a gente entra na rotina, isso também pode diminuir o estresse. E para quem está sozinho, aí é usar as redes sociais que a gente sempre fala que fomentam a solidão, é usar o contrário, né? É usar para conectar as pessoas. Para conectar, essa é a hora de se manter em contato com a família que está distante, que está longe. Exato. E, preferencialmente... É isso aí. Ao vivo ali. Preferencialmente conversar. ver a pessoa, jantar junto, bota lá o celular, o tablet, põe a mesa aqui, põe a mesa lá. Isso parece bobo, mas tem uma força do sujeito se sentir conectado, se sentir de fato presente ali. Como é que tá a comida? Aí, não, aqui tá boa, aqui e tal, não sei o quê. Isso de verdade funciona e alivia a solidão. Fazer disso uma rotina também, ter uma agenda de para quem que eu vou ligar, quando e tal, ter esses hábitos de resgatar eventualmente contatos que faz tempo que você não liga. Ninguém vai achar estranho, né? Tá todo mundo nesse barco. Sabe que a vida monástica tem um conceito muito bonito que é a liturgia das horas. É você entender o momento de cada coisa, respeitar esse momento de cada coisa, não deixar a vida solta. É isso aí. E planejar, sentar com os filhos, com a esposa, com o marido, vamos conversar aqui como é que a gente vai funcionar, quem faz o quê, que horas, quem ocupa que lugar da casa. Acho que isso é muito importante também, a gente cuidar dos decibéis da fala. Gente que fala muito alto, gente que conversa alto, aí o cara tá na cozinha gritando com a mulher que tá no quarto, aí o filho tá tentando fazer a lição de matemática na sala. Tá uma confusão dentro de casa, né? Então, são cuidados que quando a gente tem no dia a dia e que eles são momentos do dia, a gente vai tolerando, vai administrando, mas quando fica todo mundo junto o tempo todo, isso vai dar muita confusão. Vai. E eu acho importante pensar isso, a qualidade, por exemplo, o lazer em família, um filme para assistir junto, um jogo para brincar junto, conversa. O pessoal podia assistir o Casa, por exemplo, de quinta-noite, poderia pegar a live
dos anjos, do Saldiba, do pastor da igreja, sei lá quem, e recorrer a esses recursos de preencher o tempo de maneira inteligente e combinada. E tem uma iniciativa legal que você estava falando, eu lembrei aqui, tem um pessoal fazendo que combinou no Instagram, vários artistas vão fazer shows das suas casas. Interessante. Tem uma agenda já, desde Sandy até DJ, não sei o que, vão fazer shows gratuitos nas suas casas, nos seus perfis do Instagram e criar lá um perfil para unificar isso. Fica também uma dica aí para o pessoal do mundo gospel aí fazer também um festival, né, de música, porque isso traz essa sensação de que... Assim, a gente aqui na IBAB conversou, nós estamos produzindo bastante coisa para colocar na rede. Perfeito, é isso aí. E acho assim, é melhor ter sobrando do que faltando. Não tem dúvida. Né? Então a gente vai produzir, oferecer e ver qual é a reação das pessoas, se elas vão consumir ou não vão consumir, participar ou não participar, mas a gente está tentando oferecer. Daniel, a questão assim da saúde emocional, assim, o coronavírus ele chega e as informações dizem que ele é mais prejudicial porque ele compromete doenças pré-existentes, orgânicas, né? Ou sei lá o que, se é correto falar assim. Mas as famosas doenças da alma e essa propensão à depressão, à melancolia, quer dizer, a possibilidade disso agravar também é muito grande, né? Os estados emocionais. Esse é um cuidado que a gente tem que ter desde já, né? Da mesma forma que a gente está passando álcool gel e está, enfim, cobrindo a boca para tossir, a gente tem que começar a cuidar da nossa saúde emocional. E um apelo que eu faço às pessoas, um apelo realmente, é que as pessoas diminuam o seu consumo de notícias. Porque isso já tem evidência, isso a gente vai comprovar isso depois dessa epidemia, mas já tem evidência, por exemplo, do 11 de setembro, que as pessoas que mais ficaram repetindo aquela imagem, se expondo àquela imagem, tiveram mais risco de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, de adoecer da ansiedade mesmo. Então, isso é parte do desespero que a gente está vendo do coronavírus. É a primeira vez que a gente pode ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, se atualizando de notícia ruim sobre um mesmo tema. E para valer, assim, a rigor, não faz diferença para a vida daquele sujeito que está na sala dele, tendo que conviver com a sogra e passar o gel, etc., se na China morreu 3.000, 3.500. Não faz diferença. E no mundo de 7 bilhões de pessoas, você fica imerso naquele universo de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Mas o mundo é muito maior do que aquilo, só que o seu cérebro não sabe disso. Ele não sabe, e ele acha que o mundo é aquele ali, né? Parece que está todo mundo morrendo, então. Está todo mundo morrendo. Ou está todo mundo ficando grave, etc, etc. Então, isso leva um bombardeio de adrenalina para o nosso organismo. O cérebro fica o tempo todo em alerta, o tempo todo se sentindo ameaçado, e isso pode levar sim ao adoecimento. É como se tivesse um pitbull correndo atrás de você 24 horas e você está correndo dele. O tempo todo. E aí fica esse ruído de fundo, assim, fica esse alerta, um alarme tocando ali, você quer fazer outras coisas e fica aquele alarme. Então, quanto menos a gente alimentar isso, melhor. Não estou dizendo para a gente se alienar e não ver notícia, mas antigamente era isso. Você via o jornal de manhã e assistia o jornal à noite. Estabelece um horário, uma rotina para você ver o que está acontecendo, né? Antes do almoço, no fim do dia, sei lá, para você se atualizar. Sabe que Jesus fala uma coisa interessante? Ele diz assim: tenham cuidado para que o coração de vocês não fique sobrecarregado com orgia, bebedeira e os cuidados da vida. Eu sempre pensei nesse texto que eu não acredito que Jesus estivesse dizendo para os discípulos dele, ou acreditando que os caras iam ficar bêbados, se embriagar, se meter em orgia. Mas ele diz assim, que o coração de vocês não fique sobrecarregado com isso. É porque você respira fumaça do ambiente e acaba você sendo o famoso fumante passivo, né? Então, assim, você não está doente, você não está no hospital, você não está grave, mas você está diante de uma tela de televisão dizendo sobre isso, é como se você estivesse. Você acaba, o seu coração fica sobrecarregado daquilo ali. Por causa do volume e por causa do tanto de preocupação que você coloca naquilo. Né? Assim, é importante, mas também é tão importante quanto mais você cuidar do seu relacionamento com seu filho, do seu relacionamento com a sua esposa. Não venha falar comigo que agora eu estou vendo quantos italianos morreram. Não,
deixa os italianos, cuida da sua esposa, né? Cuida do seu marido, cuida do seu filho, cuida desses relacionamentos. Então eu acho isso bem importante. E tem uma outra coisa que eu acho que o momento é bem propício, né? De que a gente sabe que as práticas contemplativas, a meditação, o mindfulness, etc., eles ajudam a gente a lidar com esse pensamento que fica em looping, né? Esses ruídos de fundo e tal. Então, eles são técnicas que não tem nada de esotéricas, são técnicas de gerenciamento aí mesmo, de atenção, etc., para você diminuir esse ruído. Agora que a gente está aí paradão mesmo, se muitas vezes confinados, etc., essa é uma coisa que ajuda bastante no gerenciamento da ansiedade também. O autocuidado, o autoconhecimento, essa é uma oportunidade, é quase que um sabático forçado. A gente vai estar tendo que olhar para si mesmo, né? O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e Ele me faz descansar. Ele me faz descansar, é quase como Ele me força, Ele me obriga a parar. E assim, usando inclusive, peço licença, o título do seu livro, O Lado Bom do Lado Ruim, existe uma coisa boa que a gente foi obrigado a parar. A gente foi obrigado a diminuir o ritmo. Então, é um tempo, a gente até combinar, olha, eu vou me fechar um pouco no meu quarto, me dá esse tempo ali, o respeito da casa com as pessoas e quem pode, né? Claro. Quem tem o ambiente onde isso é possível. Da meditação, os aplicativos de meditação, os roteiros devocionais. Eu estou usando o lecionário e eu recomendo para todo mundo o lecionário. Mas os livros de meditação diária, os devocionais. Então, esse é um momento muito importante para isso também, de fato. E você falou, né? Às vezes a pessoa não tem um quarto para se fechar, então não dá para respeitar esse espaço, mas dá para respeitar o espaço interno. Então, assim, o silêncio, né? Agora eu não tenho uma porta para fechar aqui em casa, mas eu vou ficar um pouco comigo mesmo. Me deixa aqui no meu canto. E isso é importante, é uma das outras coisas que eu tenho dito para aliviar a nossa sobrecarga emocional, que é um dos pontos centrais do livro, não tenha medo das emoções negativas. Porque a gente fica querendo tampar o ouvido e não ouvir a tristeza, né? Fugir da ansiedade, etc. Gente, olha a situação que a gente está vivendo. Se você está ansioso, está tudo bem. Se você está triste, está tudo bem. É esperado que você fique ansioso, é esperado que você fique triste. Não precisa acrescentar emoção negativa sobre emoção negativa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fica ansiosa porque ela está ansiosa. Ai, meu Deus, eu tô ansioso, o que será que está acontecendo? Não, eu tô ansioso é por causa disso. É normal, tem motivos para estar ansioso, né? Eu tô triste porque cancelou isso, cancelou aquilo. Que bom que você percebe que você está triste. Deixa essa tristeza mostrar para você que aquilo era importante e te ajudar a digerir essa perda e poder seguir em frente. Então, não precisamos ficar desesperados porque temos essas emoções. Deixa que elas falem com você, ouça essas emoções e respeite. Conversar, né? Com elas. É isso aí. Conversar com elas, é o Salmo 42. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que está acontecendo comigo? Que caminho essas notícias estão fazendo dentro de mim? O que está gerando em mim? Descobri o que é importante, descobri que coisas que eu achava que eram importantes e imprescindíveis não são tão importantes assim, não eram, não fizeram tanta falta, e novas descobertas, novos arranjos e tudo mais. Uma outra coisa, Daniel, que eu queria também sugerir, ver o que você acha, é que isso tem uma repercussão econômica muito, muito grande, né? O confinamento, etc. E algumas pessoas, elas perdem a sua fonte de ganho, a sua receita. E isso é um impacto que gera adoecimento, ansiedade, etc., irritação, hostilidade, a pessoa está sendo violenta porque no fundo ela está com medo, e enfim, eu acho que é um tempo muito importante das famílias se cuidarem também, inclusive com um depósito em conta, né? Transferir dinheiro, você vê se o seu pai está bem, se sua mãe está bem, se a sua irmã, seu cunhado, sua tia, sei lá, as pessoas próximas, a gente repartir o nosso dinheiro. Acho que vai ser importante isso daí. Eu tenho uma pregação que você fez que para mim foi inesquecível e foi marcante. Eu sei que você ouve muito isso, mas
você vê, muitos domingos, legal aquele domingo e tal, mas tem uma que mudou a história da minha vida, que é a história do sujeito que vem precisando de água, e aí a mulher tem água, e aí fala, mas é samaritano, mas eu não posso falar com mulher. Gente, um tem água e o outro tá com sede. Esquece todo o resto, esquece samaritano, se é mulher, se é homem, se é estrangeiro. Então, o cara tá com sede e o outro tem água. Então é isso. Para mim foi marcante, assim, definidor da minha vida, porque é isso. Tem gente que, graças a Deus, está com dinheiro, que fez poupança, que foi abençoado, que teve sorte, etc. E tem gente que não. Então é um momento de a gente saber que tem gente que está com sede e tem gente que tem água. Então não tem que pensar. O socorro não é para quem merece. É para quem precisa. Exato. Não é hora de falar assim, Daniel, eu fiz minha poupança, você não fez, é problema seu. Não é hora disso. Menos cigarro e formiga, né? Não é hora disso, é hora de solidariedade, é hora de generosidade, é hora da gente cuidar e começar a cuidar dentro desses anéis. A família, os amigos próximos, a comunidade, etc. Né? Porque é um tempo que vai exigir muito. Como diz o Paulo apóstolo, ele fala, quem colheu muito não teve sobrando, quem colheu pouco não teve faltando. Porque quem precisou repartiu. Bom, eu queria muito te agradecer esse tempo da nossa conversa e pedir a Deus que visite cada um na sua casa, na sua intimidade familiar e que da mesma forma que o vírus ele se espalha, né, a doença pega, saúde também pega. Da mesma forma que a morte se espalha, a vida também se espalha. Então, que a bênção de Deus sobre nós aqui, sobre você que está em casa, sobre a sua casa, a sua família, que a bênção de Deus alcance você e que você seja um agente de transformação, de contágio de saúde, contágio de vida, de bênção na vida das pessoas, que a bênção de Deus transborde da sua vida para abençoar quem está em volta. Muito obrigado, Daniel. Deus te abençoe. Amém. Também. Sempre bom estar com você. Todas as pessoas. E essa é uma crise que vai passar. Vai passar. A gente vai junto e vai mudar nossa história. Vai mudar nossas prioridades, vai mudar a nossa relação até com a fé. Mas é um momento de aprendizado e que as pessoas levem isso, né? Levem coisas boas. Amém. Obrigado.